Olá, e mais uma vez, como a gente sempre destaca, né, mantendo aí o padrão dos assuntos, das entrevistas, dos entrevistados que a gente recebe aqui no Com a Palavra, o seu espaço de debates, ideias, conversa mesmo, né, sobre política, principalmente aqui da plataforma, aqui do Acta, a gente tem, afinal de contas, você merece um nível de debate assim, a gente mais uma vez vai mantendo aí esse nível. Desta vez, a começar por um entrevistado, a começar pelo próprio currículo do entrevistado. Professor da Universidade Federal de Alagoas, doutorado em Direito Financeiro Tributário pela USP, a Universidade de São Paulo, uma das mais prestigiadas e prestigiosas instituições de ensino superior de todo o país, e que foi candidato ao governo pelo PSOL em 2018. Temos o prazer de receber esta semana aqui no Com a Palavra o professor doutor Basílio Cristópolos. Bem-vindo. Olá, Felipe. É um prazer muito grande estar aqui no Acta e poder conversar com os telespectadores desse canal tão interessante e tão importante para o jornalismo alagoano. Prazer nosso. Bom, para começar, a gente geralmente toca nessas entrevistas, nos temas mais pessoais, mais amenos, assim, ao longo e para o finalzinho da entrevista, mas já começo com ela. Cristópolos, Cristopoulos ou só Basílio, como dizem, atribuem-se ao Johan Cruyff, que o pessoal tinha dúvida no sobrenome, ele disse, não, só Johan, só Basílio. O Basílio é mais fácil, né? Já é um nome complicado para as pessoas em geral, né? E o Cristópolis significa família de Cristo, mas a gente fala na nossa família Cristópolos, né? Dessa forma, mas é um sobrenome mais complicado, a gente não explora tanto publicamente, mais na academia mesmo do que na política, digamos assim. Mas para conhecimento, Cristópolis. Cristópolis, exatamente. Ok. Bom, do tema político, efetivamente, estava aí em vias de o senhor se candidatar, se filiar, ser filiado, uma negociação, um convite para deixar o PSOL e ir para o PT. Isso já se consolidou, está em negociação, como é que é? Não, já se consolidou. Na verdade, eu saí do PSOL no final de 2020, no dia 23 de dezembro de 2020, eu fiz a minha carta de desfiliação e passei ali 9, 10 meses sem estar afiliado em nenhum partido. Mas aí tinha já o convite do PT, desde o primeiro momento que eu saí do PSOL para poder me filiar, e a gente foi conversando, amadurecendo essa ideia, e aí desde o ano passado eu me filiei ao PT e estou para construir o partido, para construir opções, né, para Alagoas, para que a gente possa fugir desse mais do mesmo, né, que estamos vendo aí sempre na política, né? Tentando construir uma política diferente, que já é o que a gente já fazia no PSOL, mas agora construindo o PT com toda a capacidade que a gente pode. Inicialmente, o motivo da desfiliação, o que foi e o motivo de ir para o PT, além dessa questão, como o senhor coloca, dessa construção, algo mais pragmático mesmo. É todo mundo que fala assim, eu saí, mas estava tudo bem. É claro que sempre tem alguma rusga, algum desentendimento político, né, para você deixar um partido, né? Eu não vou negar isso, a gente teve alguns desentendimentos locais, especialmente aqui dentro do PSOL, na forma de conduzir a política do partido. Eu não concordava com alguns rumos que o partido estava tomando. Em especial? Não, especificamente em relação à política de alianças, né? Naquela época, já em 2020, a gente entendia que o PSOL não poderia lançar candidaturas em separado. Nós tivemos em 2020 4 candidaturas no campo da esquerda, né? Do PSOL, do PT, da UP e do PCdoB, né? E a gente entendia já desde antes de lançar essas candidaturas que essas 4 candidaturas, se elas não tivessem juntas, elas teriam um desempenho eleitoral difícil, né? Um campo muito difícil para você ser explorado, né? E a gente não conseguiu emplacar essa união, e aí nós nos entendemos, mas ficou tudo bem, assim, não tenho nenhuma mágoa do pessoal, pelo contrário. Fiquei filiado do pessoal de 2013 até 2020,
foi um partido que me acolheu muito bem, no qual fui candidato a governador, e eu trago só as boas lembranças e os bons momentos de lá. Mas aí entendi que não era mais o momento de estar afiliado ao PSOL. E agora me filiei ao PT porque entendi que o momento exige, né? Nesse momento que o Brasil passa por tanta dificuldade, de um governo federal que vem maltratando as pessoas, que vem negando vacina, que vem negando até mesmo a comida, né? A fome, ela vem campeando no Brasil, Alagoas vem sofrendo demais com a falta de acesso à comida, pessoas querendo ter acesso até ao osso, né? Com dificuldade. A gente está vendo o cenário que o Brasil enfrenta, né? E eu entendi que, nesse momento, o PT é um partido que pode trazer a melhor alternativa, é um partido que pode construir, até pelo seu passado recente dos governos federais, quando teve a oportunidade de governar o Brasil, que tem as melhores respostas para esse momento pelo qual o Brasil passa. Pragmaticamente, falando de política, já haveria um projeto na prática. Por que eu pergunto? Porque na época, quando a gente noticiou algo sobre a ida do professor Basílio para o PT, se cogitou essa questão até de possível cargo. Seria uma pretensão, seria colocado pelo próprio partido, né, uma possível candidatura à Câmara Federal. Por outro lado, críticos colocam o seguinte, que seria apenas um puxador de partido para o nome que hoje já está na Câmara, que é a principal liderança do partido em Alagoas, o deputado federal Paulão, que já tivemos o prazer de receber aqui no Com a Palavra também, e o senhor teria essa missão de apenas ser o puxador de votos para ele dentro do ambiente acadêmico. Veja, a política é uma coisa que se faz coletivamente, né? A gente sabe que os projetos eles não são individuais. Mas eu penso que é muito pequeno pensar assim, pensar que uma candidatura ela vai servir a alguém apenas de um partido. O partido, especialmente um partido como o Partido dos Trabalhadores, que é um partido muito plural, ele não é um partido que tem dono, ele é um partido que é gerido democraticamente, que tem várias possibilidades. É claro que um deputado eleito, ele tem muito mais chance de ser reeleito do que alguém que vai propor uma forma diferente de candidatura, de política. Mas a nossa intenção é, obviamente, se a gente realmente consolidar essa candidatura a deputado federal, é de ter uma candidatura própria, independente, que possa construir uma alternativa, e é óbvio que a gente vai brigar para ser eleito, né? Eu mesmo, assim, já me candidatei ao governo, uma candidatura muito difícil, com pouco apoio, com poucos recursos, a gente sabe como é difícil se candidatar, e a gente vai amadurecendo na vida, a gente quer uma proposta de candidatura que você possa ter chances reais de vencer, e é isso que a gente está tentando construir, uma candidatura que tenha a possibilidade, sim, de vencer, né? Então, seria o nome do senhor também para a Câmara Federal. Essa é a possibilidade mais visível hoje no nosso cenário, né? A gente está construindo a candidatura para deputado federal, mas pode ser também a deputado estadual, a depender do cenário, da conjuntura. Nós, especialmente no PT, estamos discutindo a questão da federação, né? Que pode mudar muito o jogo político nacional e também local, né? Com outros partidos que estão dialogando para construir candidaturas. Então, a gente sabe que na política você tem que ter o objetivo do sonho, né? De construir aquilo que você idealiza, mas também tem que olhar na prática quantos votos você pode ter, quem realmente pode desempenhar um papel para vencer as eleições e ocupar os espaços que são necessários na democracia. Com essa vinda do senhor, viriam outros nomes também, agregariam outros nomes, o senhor está também com essa missão de trazer outros nomes, tanto do PSOL quanto de outros partidos da esquerda que se identificam com a proposta, com a pessoa de Basílio Cristófalo, e não necessariamente mas que viriam por causa do senhor? Olha, sem dúvida, assim, nós temos sempre uma postura muito agregadora, né? Onde a gente não chega para dividir, não chega para disputar espaço, a gente chega para trazer mais gente. É claro que a gente não vai trazer necessariamente só candidatos, né? Pessoas que querem ser candidatos a deputado federal, estadual ou a qualquer outro cargo. Mas nós estamos se trabalhando para trazer mais gente que apoia a nossa candidatura, que às vezes estão sem partido, tem outros partidos, mas que se identificam com a nossa pré-campanha, que vai começar ainda, na verdade, a gente nem iniciou essa fase, mas que se identificam com esse possível projeto para construir algo maior, né? A gente não pode pensar com o tamanho que a gente tem hoje, a gente idealiza com um tamanho muito maior, isso obviamente implica em trazer outras pessoas, né? Não necessariamente candidatos, mas pessoas que gostam de política, que querem contribuir com o nosso projeto. Poderia dizer alguns nomes, declinar alguns deles? Não precisa. Tá. Não tem necessariamente nomes da política consolidada, né? Mas são pessoas que vivem em Maceió, trabalham, trabalhadores daqui da cidade,
não é ninguém específico que a gente quer trazer o quadro tal do partido, até porque se a gente fala o nome, aí parece que você está querendo arrancar a pessoa de lá, e começa uma disputa pela pessoa, né? Então, acho que o nosso objetivo não é esse, é exatamente trazer aqui, mostrar o nosso guarda-chuva e mostrar ele como ele é acolhedor, para que as pessoas possam sentir a vontade de vir para cá também. Aí, para a gente concluir essa partezinha daqui, qual que seria, o que o senhor coloca como sendo a proposta Basílio Cristópolis, algo que Basílio Cristópolis faria de diferente enquanto proposta dentro do PT, né, para essa possível provável candidatura à Câmara Federal? Veja, o PT é um partido enorme no Brasil, da América Latina, é um dos maiores, mas obviamente é um partido que tem desafios, né? Aprender com os erros do passado e construir políticas diferentes para o futuro. Acho que ninguém está pensando em votar no ex-presidente Lula, né? Porque você quer exatamente o mesmo governo que quer lá atrás. Uns querem um governo mais para lá, mais para cá, mas a gente tem sonhos de efetivamente, e o meu sonho é a gente poder mudar mais o Brasil do que foi possível mudar lá em 2002, 2006. Eu acho que a gente está num momento histórico onde é possível a gente pensar em políticas públicas, que aí vou falar um pouco mais da minha área, que é a área da educação, que eu acho que o Brasil construiu políticas interessantes, fez universidades, mas o Brasil avançou não tanto quanto deveria, digamos assim, na educação básica. E aí eu sei que a educação básica é uma questão municipal, especialmente, mas também estadual, e o federal atua muito mais como planejador, mas eu acho que a gente pode planejar uma coisa mais agressiva em termos de melhoria da educação básica. Esse é um dos sonhos que eu tenho na política, de construir essa política nacional, de ajudar a construir essa política nacional de educação básica que tenha uma escola de nível de extrema qualidade. A gente estava falando recentemente, né? Um professor hoje, o professor universitário, por exemplo, que é o meu caso, o professor doutor de universidade ganha R$ 3.600, né? Não que seja um salário de miséria, mas é um salário que eu acho que é inadequado com a formação que você exige de uma pessoa que se prepara com doutorado. Já tem outros concursos que a gente sabe que inicial é 12 mil, 16 mil e não exigem, às vezes, a mesma formação. Então, o Brasil peca, às vezes, justamente nisso, de não dar ao professor uma remuneração adequada, e não é só remuneração, uma estrutura de primeiro mundo para a educação brasileira. A gente precisa ter escolas com o melhor cenário possível, com acesso à internet, com computadores de última geração, para que o profissional muito qualificado ele diga, meu sonho é ser professor e eu quero ser professor porque lá eu vou ser valorizado. E eu acho que esse passo, o Brasil já avançou um pouco lá atrás, mas não foi o suficiente para a gente ter o nível que eu desejo. E deixa que ele diga uma concepção pessoal minha, no que avançou recentemente, voltou atrás, desavançou, fazendo esse neologismo aí. Agora, partindo mais para um âmbito mais geral, nacional, a partir do exemplo do senhor, deixou o PSOL com o qual já estava identificado para o PT, a gente tem situação também do senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, que se notabilizou, um dos nomes que se notabilizou bem durante as investigações da CPI no Senado, que deixou a Rede de Sustentabilidade e foi para o PT também. Temos também o deputado federal Marcelo Freixo, nome associado ao PSOL no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, que deixou para o PSB, a exemplo do governador Flávio Dino, do Maranhão, nome associado ao PCdoB, que deixou para o PSB. Aí o que tem a ver o PT com o PSB? A gente está vendo aí essa possível aliança, né, que já está se consolidando dia após dia, e quando a gente fala PSB, está falando quase que mesmo a chapa do PT. Aí eu perguntaria, a esquerda mais tradicional, fala mais tradicional porque são esses nomes, né, são os partidos que se dizem mais PSOL, Rede, PCdoB. Essa esquerda está virando mais pragmática? Nós temos um cenário agora de tragédia, né? Como você bem colocou, o Brasil regrediu muito nos últimos 3 anos especificamente, falando exatamente do governo do presidente Jair Bolsonaro. E eu acho que esse momento é um momento de união até de pessoas diferentes. Não é à toa que o Lula está buscando lá o Geraldo Alckmin, que é um candidato, um pré-candidato a vice-presidente, né? Está colocado aí, o nome está na rua, e que não tem muito a ver com o PT, com a esquerda, né? Pelo contrário, sempre foi um candidato conservador. Mas que nesse momento... Se me permite, claro, há algum tempo da própria
da própria esquerda, isso seria considerado uma contradição inominável. Sem dúvida. Mas a perspectiva do presidente Lula, nesse caso, eu penso que tem razão se pensar assim, é de construir alianças mais amplas, né? Para que a gente possa vencer esse presidente, que não está fácil. Ele tem, apesar de ser um presidente terrível, ele tem um apoio popular ainda que se mantém e não vai ser fácil derrotá-lo nas urnas. Então, essa história do já ganhou, que o presidente Lula está eleito, eu acho que é uma história muito complicada de você defender, porque a realidade não é assim. E é perigosa a eleição também. sempre é disputada, né, no Brasil, e um presidente, todos se reelegeram desde que inventaram a reeleição, né, do Fernando Henrique Cardoso para cá, e não vai ser fácil derrotá-lo. Então, derrotá-lo é a primeira tarefa. E eu penso, né, que essa perspectiva mais ampla, no primeiro momento, ela é muito salutar, para que a gente possa derrotar. E mais, o que vem depois também não será fácil. Governar um Brasil não é um país fácil, até porque nós tivemos nos últimos anos, até no governo Lula e depois até foi piorando no governo Dilma, muitos partidos representados na Câmara Federal, né? E aí você tem uma base que é muito difícil de você, esfacelada, né? Com 35 partidos, quase 20 com representação na Câmara, partidos com 10, 15, 20, 30, até 50 deputados. Um partido que elege mais, elege 50, 70 deputados. Então, para os 513, para você chegar na maioria dos 513, é muito difícil. Eu acho que essa possibilidade de federação com pessoas que estão em partidos diferentes, que têm propostas diferentes de mundo, mas que têm alguma unidade, que eu acho que existe uma unidade mínima entre PT, PSB, PV, PCdoB. Eu acho que essa construção vem muito a calhar para esse momento agora que a gente vive, de união de diferentes para construir um programa onde você possa ter a centro-esquerda com protagonismo, podendo governar de fato e propor mudanças que vão passar pelo Congresso e que vão ser efetivadas depois, né? Uma pergunta que eu fazia na época em que o Com a Palavra teve também o prazer de entrevistar vários pré-candidatos à Prefeitura de Maceió, alguns deles representantes de partidos de esquerda, centro-esquerda, era a seguinte: usava o termo satanização na época, que era a forma como a esquerda era colocada. Na minha modesta opinião, de modesto dublê de analista político, eu acho que esse quadro se agravou. Por quê? Porque a gente, pelo que acompanha em redes sociais, quando você diz uma palavrinha, o pessoal já taxa como petista, com isso como um estigma pesado de algo abominável. Ou seja, essa polarização se agravou. Na sua opinião, o que seria mais difícil, vencer conseguindo votos ou vencer primeiro essa polarização? Olha, essa polarização está dada. Eu acho que a gente vai levar alguns anos para vencê-la, na verdade. Eu acho que nesse primeiro momento talvez seja mais fácil vencer a eleição do que vencer essa polarização. Mas eu acho que o Brasil precisa se educar politicamente. Eu vejo muita gente repetindo coisas absurdas sobre política e acho que a sua análise, na verdade, é muito bem feita, né? O Brasil, ele vive esse estigma de ser de esquerda. Eu tenho muito orgulho de estar hoje filiado ao PT e de ter sido filiado ao PSOL. Mas quando eu fui candidato em 2018, eu sempre conto essa história. Quando eu fui candidato em 2018, ninguém me conhecia. Eu era professor, tinha meus alunos, mas no cenário político eu era um iniciante. Na primeira pesquisa, quando saiu a rejeição, eu tinha 25% de rejeição. Eu disse, não é possível. Por quê? Porque naquele momento, em 2018, a gente não sabia ainda dessa extrema polarização que já estava criada e o quanto o Bolsonaro ia crescer naquele momento e a gente não imaginava. Eu mesmo, quando eu comecei a eleição, eu dizia, esse Bolsonaro é uma piada. Mais cedo ou mais tarde, algum outro candidato, que na época poderia ter sido o próprio Alckmin, poderia ter sido alguém do Novo ou de qualquer outro partido ali que estava mais à direita, do PT, né? Iria ganhar um protagonismo e iria disputar com o PT ali o segundo turno. Mas aí, enfim, esse cenário que foi tão difícil para mim lá em 2018, cheguei a ter 56 mil votos, mas eu pensava que poderia ter muito mais, se não fosse um momento tão polarizado e essa rejeição absurda à esquerda, né? E eu me apresentava como um candidato, olha, eu nunca fui candidato a nada, só exerci cargo público por concurso, cargo de comissão, mas tudo baseado nas minhas qualidades, né? Nunca fui exercer cargo político por ser apadrinhado de qualquer coisa. Mas naquele momento havia uma rejeição. Se você é de esquerda, eu não quero votar em você de maneira alguma.
Isso afetou a minha candidatura lá em 2018 e eu penso que isso ainda vai afetar em 2022, não há dúvida disso. Tem gente que vota em mim e que possivelmente, se eu for candidato em 2022, vai dizer, você está no PT, então não vou votar em você. Isso vai acontecer, inevitavelmente. Mas eu acho que a gente pode, com o tempo, com o passar dos anos, construir uma nova realidade onde as pessoas vejam isso com um pouco mais de racionalidade, eu penso. Porque, assim, rejeitar a direita ou a esquerda faz parte do jogo político. Agora, você colocar essa satanização, como você bem colocou, né? Onde você coloca a esquerda como o vilão da história, eu acho que isso é trágico para a nossa democracia, na verdade. Pelo menos conheça, né? Exatamente, você tem que conhecer aquele candidato, se ele tem realmente propostas, aquele partido naquela cidade sua, ele está bem organizado, se ele está com uma proposta efetiva para mudar bem aquela realidade, quais são os reais interesses que você tem, né? Essa questão da rejeição que você menciona me faz recordar uma passagem da época do período da ditadura militar, quando atribuída ao então ministro da Educação, ministro Falcão, em que foi censurado um texto, era de Dias Gomes, se não me engano, Roque Santeiro, na primeira versão, e foi censurado. E aí se perguntou para ele, o senhor viu? Aí perguntaram, por quê? Ele disse, porque não gostei do texto. Mas o senhor viu? Não vi e não gostei. É o tema, né? O pessoal não lhe conhecia, mas já lhe rejeitava. A despeito dessa questão de, como está sendo colocado também, saíram dos esgotos da direita, a pior parte, os pretensos nazistas, os racistas, o pessoal que usa esse discurso aí, pelo lado de pelo menos se saber que há esse segmento dentro da política brasileira, na população brasileira, e ele estar aí, saber pelo menos a dimensão dele. Por esse aspecto de se conhecer essa parcela, pelo menos esse lado não seria, pelo menos, não vou dizer positivo, mas factível algo. Olha, Felipe, eu não consigo ver nada positivo nisso, ou mesmo factível, porque é o seguinte, o racismo a gente sabe que sempre houve no Brasil, né? Mas eu digo pelo lado de se saber que há uma direita. Eu entendi. E eu acho que, na verdade, assim, eu quero que as pessoas voltem a ter vergonha de exporem opiniões racistas e nazistas, né? Porque eu acho que no Brasil, até por apoio ao presidente atual, esse contexto que tem se colocado, algumas pessoas perderam a vergonha, dizendo, não, mas eu acho que é possível ter uma opinião racista ou nazista. E quando a gente estava caminhando no sentido inverso, né? De você educar as pessoas a não serem racistas, e é claro que o racismo não se acaba do dia para a noite. É educação, geração após geração, mudando as novelas, a forma como as novelas retratam as pessoas, mudando a forma como a literatura retrata as pessoas, a forma como a política se expressa. Nós temos pouquíssimos negros na política, pouquíssimo espaço é dado aos negros, às mulheres. O que se tem é por muita luta, por muita dificuldade que as pessoas conseguem ali conseguir espaços reais de poder no Supremo e tudo mais. A gente vê a realidade brasileira. Então, não é de um dia para a noite, não vai ser em 4 anos que alguém vai dizer, não, agora o Brasil deixou de ser racista. Mas quem tem essa opinião política deve ter vergonha e isso deve ser combatido, para mim, do início ao fim. Eu acho que não há espaço para o debate político, eu acho que tem que ter censura mesmo do racismo e do nazismo, ou seja, no sentido de que quem fala algo dessa natureza tem que ser punido, tem que sofrer sanções, porque isso machuca as pessoas de verdade, né? Quando você tem uma opinião transfóbica, né? Você fala que travesti, enfim, diminui a situação da travesti, e uma travesti pode sofrer uma violência amanhã, e isso, obviamente, que não é diretamente responsável, mas indiretamente tem um peso, é claro que tem um peso. Então, eu acho que esse tipo de opinião, acho que o jornalismo tem esse papel também, né, de pautar o que deve ganhar espaço, o que não deve ganhar espaço. O próprio presidente, por exemplo, teve muito espaço naquele programa CQC, né? Era um programa jornalístico, mas também de humor, né? Talvez mais de humor do que jornalístico. Mas o espaço que se deu a ele naquele momento, vamos brincar aqui com opiniões absurdas, e ele virou presidente. Então, para mim, não se deve dar espaço nenhum a esse tipo de gente. Perfeitamente. E como dizem também muitos estudiosos dessa área, referindo-se a propósito da questão do nazismo em si, o Holocausto não começou com as câmeras de gás, mas com os discursos de ódio. E a propósito também de uma conjuntura, o que o senhor colocaria para quem
que milita também no âmbito político, mas só que com um viés diferente, que é o seguinte: quem contesta, ou que seria, no caso, a extremo desse conceito, de quem contesta eleição, o processo eleitoral em si, sob aquele argumento seguinte: quando eu estou participando da eleição, eu estou legitimando esse processo todo que está aí, de exploração da gente, de manutenção desse status quo. O que o senhor diria para esse? Olha, eu acho que todo debate sobre democracia vale a pena, né? Então, é claro que a democracia, ele tem problemas e defeitos, né? Nas eleições, por exemplo, eu particularmente nunca votei nulo. É uma opção política minha, eu sempre vou escolher o menos pior dos candidatos, né? Mas eu compreendo quem defende em determinadas eleições o voto nulo, quem defende que não se deve votar, até porque essa já é uma realidade. Por exemplo, na Europa, tem eleições que só 30% da população participam. É claro que eu acho uma pena, do meu ponto de vista, a democracia, quanto mais gente se interessa e participa dela, melhor, mais qualidade ela terá. Mas obviamente que esse é o meu ponto de vista. Quem defende também esse ponto de vista, eu respeito. Eu acho que você pode criticar a democracia como ela está, inclusive defendendo a não participação, eventualmente, em determinados pleitos. Mas eu entendo que quanto mais gente qualificada para a democracia, melhor. E, inclusive, eu acho que um dos problemas da política atual se dá justamente porque as pessoas não têm espaço ou não se interessam pela política. Na maioria das vezes não tem espaço, porque as pessoas elas se interessam pelos problemas dos seus bairros, as pessoas estão preocupadas com a Braskem, as pessoas estão preocupadas com o Salgadinho, as pessoas estão preocupadas com os problemas de Maceió. Só que você não vê espaços sendo dados para que as pessoas falem, para que as pessoas participem, para que as pessoas decidam. Para mim, quanto mais espaço democrático, quanto mais participação, não só na eleição, mas na política do dia a dia, porque a gente confunde muita gente, a política é suja, como uma coisa que a gente deve se afastar. E a propósito também, o que o senhor diria para quem tem essa concepção? Pois é, eu respeito essa opinião, mas o que eu quero justamente trazer é a opinião inversa, né? Que a política ela é a coisa mais linda e necessária que a gente tem na nossa vida. E a política é linda quando a gente participa dela, quando a gente coloca a nossa cara a tapa e participa dos debates e vai em frente. E eu acho que a população, especialmente a população mais pobre, entende muito o valor da política. Embora às vezes ela não fale isso de maneira expressa, mas a população mais pobre de Maceió, ela sabe que quando está faltando água naquele bairro dela, ela precisa fechar a rua para poder alguém prestar atenção e ir lá religar aquela água naquele lugar. Então ela entende que sem mobilização popular, sem participação, nem sempre as coisas vão funcionar. E isso é política, isso não é política eleitoral, mas é política. O contra-argumento de que está violando o meu direito de ir e vir. Quando eu estou parado lá, só que eu não vou pegar nenhuma pistola para atirar em ninguém, tá? Que está se manifestando, protestando ali, o argumento para quem coloca esse contra-argumento aí. Pois é, a sociedade só se movimenta quando se sente incomodada. E quem faz parte da classe média, no qual eu me incluo, a vida é mais confortável e a gente tende a não se importar tanto, por exemplo, com a qualidade da escola pública, com a qualidade do posto de saúde. Se eu sou usuário do plano de saúde, de hospital privado, muitas vezes eu nem sei como é que está o posto de saúde da minha região. Mas quem é mais pobre e que precisa do posto de saúde, que precisa ter acesso à água, que é negado, e a gente sabe que existe uma desigualdade na distribuição da água em todo lugar do mundo, né, onde o capitalismo chega, existe essa desigualdade. E a gente precisa compreender que isso é fundamental, né? Essa participação para que você possa ter. Então, se eu nego a possibilidade de manifestar, eu nego a possibilidade de melhorar o mundo, né? É basicamente isso, ao meu ver, né? Quando eu fecho a rua, quando eu faço uma manifestação, quando eu coloco uma placa na frente de algum lugar, eu estou querendo mudar o mundo para melhor, para a minha visão de mundo melhor. E acho que a gente não pode negar isso, a não ser que isso seja para oprimir alguém. Eu quero fazer uma manifestação com viés racista ou fascista, ou seja lá o que for, aí não. Porque aí você quer destruir populações, você quer agredir alguém. Mas se for para melhorar o mundo, conte comigo, que eu acho que essa é a forma melhor que se tem de alterar a realidade. Professor doutor Basílio Cristópolis, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Felipe, estou sempre à disposição de você, do ACTA. É uma honra muito grande estar nesse jornal, como eu falei, tão importante para o jornalismo de Alagoas, que simboliza
a luta do jornalista, que simboliza esse público maravilhoso que assiste aqui e que tem tanto respeito por essa classe importante para que a informação chegue até nós com qualidade. Muito obrigado mais uma vez. E a gente vai ficando por aqui. E aí, a propósito dessa questão bem pertinente, citada pelo professor Dr. Basílio Cristópolis, esse lembrete que já foi feito por Barack Obama, pelo Papa Francisco, da importância da participação política. Pois é, aí eu cito a seguinte frase: o problema, uma adaptaçãozinha, o problema das pessoas que não gostam de política é que o destino das suas vidas vai ser decidido por quem gosta. Reverendo Martin Luther King.